Oi pessoal do Sprint News, eu sou o Rogério, eu vou apresentar para vocês aqui a Dani Genovese, que ela é professora de Educação Física, empresária e dona do Giros Bike, que é um estúdio de treinamento de alta performance para ciclista. Ela também é mãe, né, esposa e dona de uma força, de uma alegria, de um entusiasmo que contagia todo mundo à sua volta. Eu vou ler um pouquinho aqui porque o currículo dela é grande demais. Ela é ultramaratonista de ciclismo, de provas de longa distância e vem acumulando muitos títulos nacionais e internacionais ao longo da sua carreira. A gente poderia ficar horas aqui falando, mas vou só citar alguns, entre Big Biker, Brasil Bike, World Cup 24 Horas de Fortaleza e o Race Across America. Dani, entre tantas conquistas assim, ao longo da sua carreira, qual ou quais você considera mais importante? Bom, gente, bom, é um prazer estar aqui. Assim, a conquista mais importante para mim, assim, nível esportivo, né? Eu já tinha ganhado o Campeonato Mundial na faixa preta, que já tinha sido o ápice, assim, mas conquista esportiva marcante, que foi um marco, foi a conquista do Race Across America em 2009. Mas quando a gente fala de conquistas importantes, eu vou te falar que diariamente, qualquer treino que eu faço, qualquer subida que eu faça na mesa do imperador aqui no quintal da casa, é uma conquista importante para mim. Porque o nosso dia a dia é tão difícil você conciliar treinamento com competição, com o trabalho, que quando eu acabo de fazer o treino daquele dia, para mim é uma grande satisfação. Mas o Race Across America, assim, sem sombra de dúvida, foi a minha conquista mais importante da carreira. Você, antes do ciclismo, você passeou entre outros esportes, entre o jiu-jitsu, bodyboard, corrida de aventura e canoa havaiana. E depois você, né, chegou no mountain bike e no ciclismo de estrada. Quando que você sentiu esse gostinho de competir, quando você percebeu que isso era a sua vibe, assim, de competir, de esporte, de correr atrás de títulos, de medalha, de troféu, de subir no pódio? Pois é, você me pegou, porque eu toda a minha vida eu falava assim, eu não sou competitiva, eu faço porque eu gosto e tal. E agora eu estava até esse final de semana que eu estava escrevendo sobre mim, para um projeto que eu estou fazendo de um livro, e eu observei que eu sou uma pessoa extremamente competitiva. E aí eu comecei a avaliar quando que isso começou em mim, né? Como? Cara, já foi direto, eu identifiquei, quando eu tinha 14 anos, que eu era uma pessoa CDF, sabe aquele tipo CDF, escola, 13, 12 anos, estudava, bicho do mato, sabe? E a minha mãe ficava assim, nossa, essa menina não sai, essa menina tem que fazer alguma coisa. Ela me botou na ginástica, e academia de ginástica perto de casa, tinha aquelas corridas de academia, e eu entrei na corrida da Corpore. E eu ganhei na minha categoria de idade, porque eu acho que não tinha nenhuma jovem de 14, 15 anos fazendo corrida de rua. E aí uma pessoa, um técnico, um olheiro, me convidou. Então eu sou competitiva desde então. Legal. Tipo, alinhava nos treinos do Célio de Barros, tinha que chegar. Eu queria chegar na frente de todos os tiros, não era só chegar na frente da competição. Eu queria ganhar de todo mundo que tivesse alinhado ali. Então essa competitividade vem me acompanhando por todas as modalidades esportivas. Claro que de maneiras diferentes. Ela, por um lado, é positivo para mim, porque me dá garra, faz você botar sangue nos olhos, e por um outro lado também suga muito a minha energia. E isso foi uma coisa que eu fui observar lá quando eu comecei a competir no bodyboard. Que véspera de campeonato eu tinha febre, ficava doente. Então aí desde essa época eu já comecei com um trabalho de yoga e meditação para ter esse equilíbrio, sabe? Seja competitiva, mas use isso de forma positiva. E essa passagem por outros esportes, antes de chegar no ciclismo, você acha que um esporte foi puxando o outro? Você tinha algum objetivo de começar uma modalidade e depois migrar para outra, ou foi uma coisa natural? Isso aí foi uma coisa natural, da vida que foi me levando, assim,
sabe? Atletismo, eu comecei nisso, tipo, a minha mãe me sacudindo, minha filha, você tem que fazer alguma coisa. Eu sempre gostava de aula de educação física, não era aquela criança que sumia na aula de educação física. Então, aí daí eu fui levada para o atletismo. E do atletismo, morava no Arpoador, sabe assim? Surf, meus amigos ali, aí comecei no bodyboard. E foi naturalmente, sabe assim? Depois eu entrei na faculdade. Brigava, minha irmã, essas coisas de brigar com a irmã, e a minha irmã mais velha, eu falava, vou parar de apanhar da minha irmã. Não era uma coisa assim, era normal, saudável. Me inscrevi na academia de jiu-jitsu, que era do lado de casa. E sendo competitiva, como eu falei, todas as modalidades eu entrava em campeonato. E isso veio me amadurecendo. Um esporte ajudou o outro. A base que eu tive no atletismo me ajudou para todas as modalidades esportivas. Eu, com 14, 15 anos, saí da Zona Sul e ir lá para o Célio de Barros, treinar no calor, dar tiro. Isso me estruturou mentalmente. No bodyboard, aquela sensação, aquela coisa do respeito ao mar, do respeito ao seu limite e de saber que o limite existe. Você tem que respeitar, mas você tem que saber a hora de você ultrapassar. Tipo, o limite existe para ser respeitado e para ser ultrapassado. Isso eu aprendi muito no bodyboard. No jiu-jitsu também, muito essa coisa do jiu-jitsu, coisa do autocontrole e de você se conhecer. Muito. O jiu-jitsu foi um aprendizado, assim, monstruoso para a minha carreira de ultra maratonista de ciclismo. E o ciclismo entrou na minha vida naturalmente. Eu, professora de educação física, as academias mudando o perfil, sabe? Que as academias na minha época eram pequenas. Ginástica, era sala de ginástica. Localizado, né? E de repente as academias ficaram megas academias. Eu tinha que me reciclar. E aí eu conheci a modalidade de spinning. Então eu comecei no ciclismo através da minha profissão. Eu dando aula de spinning, eu falei, vou comprar uma bicicleta melhor. Tinha uma bicicleta que eu me locomovia. Então eu comprei uma mountain bike, obviamente, me inscrevi numa competição de mountain bike. Não ia ser fácil assim. Não ia ser fácil assim. Com a base da corrida, com a minha performance atlética, pô, eu ia super bem nas subidas. Mas era aquela corrida de burro, tipo, subia, passava todo mundo na subida, na descida todo mundo me ultrapassava. Então, comecei a correr atrás, fui evoluindo e, infelizmente, até hoje, o ciclismo do Brasil não tem um incentivo assim na categoria de base. A gente não tem renovação, isso eu estou te falando, eu tinha 30 anos quando eu comecei no ciclismo. Comecei velha. Mas eu me inscrevia na categoria elite, porque eu queria fazer a maior distância possível que o feminino fazia na prova. E, geralmente, feminino, categoria de idade, é uma distância um pouco reduzida. Então eu falei, pô, vou me inscrever no Iron Biker. Ah, mas Iron Biker na categoria é menos, eu vou para Ouro Preto, eu quero pedalar toda a distância. Talvez já era essa coisa de ultra, já tinha essa coisa, né? E fiquei entre as 10 da elite. Falei, como que eu posso, com 30 anos, não sou nem profissional, estou entre as 10? Isso foi me animando. Então eu fui tendo resultados positivos, mesmo com 30 anos, mesmo iniciando tarde, nessas provas de maratonas de mountain bike. Circuito XCO, negação. Claro, pela técnica e claro, pelo punch. Mas participava, justamente para ganhar técnica no mountain bike. Então foi assim, naturalmente eu cheguei no ciclismo, assim, e me apaixonei. Assim, eu não me vejo a minha vida mudando, indo para outro esporte. Teve canoa havaiana, teve corrida aventura. Corrida de aventura veio junto com o ciclismo, sabe? Os caras precisavam de uma mulher forte. Então eu tive um convite para fazer parte de uma equipe, que hoje em dia todo mundo é meu super amigo. E realmente eu fui uma atleta forte de corrida de aventura porque eu tinha base do atletismo. E na corrida de aventura, essa coisa da ultra distância aflorou mais ainda. Foi a minha primeira experiência quando a gente fez o EcoMotion Pro, que é uma prova longa de 500 km que você vira à noite. E daí me estimulou a eu fazer uma prova de ultra distância. E eu já tinha feito 12 horas de mountain bike. E aí eu fiz o extra distance, que era em 2005, 800 km. E daí veio a minha história na ultra, sabe?